No vídeo de hoje, contaremos as parábolas do filho pródigo e do semeador. Vamos começar. A parábola do filho pródigo, encontrada no Evangelho de Lucas, é uma das mais conhecidas histórias contadas por Jesus. Ela começa com um homem rico que tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo, impaciente e ansioso para viver sua vida da forma que desejava, decidiu pedir ao pai sua parte da herança. Esse pedido era de certa forma um insulto, pois heranças normalmente são dadas após a morte dos pais. Mesmo assim, o pai, com grande paciência e amor, concordou e dividiu sua fortuna entre os 2 filhos. O filho mais novo, com sua parte da herança, partiu para uma terra distante. Ele estava determinado a viver uma vida de prazeres e excessos. Sem orientação de seu pai ou a responsabilidade familiar, gastou todo o seu dinheiro em festas, bebidas e comportamentos desenfreados. Por um tempo, parecia que ele tinha tudo o que queria, mas logo sua fortuna se esgotou. E como se a falta de dinheiro não fosse o suficiente, uma terrível fome atingiu a terra, tornando ainda mais difícil sua sobrevivência. Sem dinheiro e sem amigos, o filho pródigo foi forçado a buscar trabalho. A única coisa que conseguiu foi cuidar de porcos, algo particularmente humilhante para um judeu, já que os porcos eram considerados impuros. Com o tempo, ele ficou tão desesperado que chegou a desejar comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe oferecia nem isso. Foi nesse ponto que ele começou a refletir sobre sua situação. Ele pensou em como havia se afastado de sua família e de seu pai amoroso, e como até os servos na casa de seu pai tinham muito mais do que ele naquele momento. Naquele momento de profunda humilhação e arrependimento, ele tomou uma decisão importante. Ele decidiu voltar para casa, mas não como filho. Ele sabia que não era digno de ser chamado filho novamente. Ele planejou pedir a seu pai que o tratasse como um dos servos. Com o coração pesado, ele começou sua jornada de volta. Enquanto se aproximava de sua antiga casa, algo surpreendente aconteceu. Mesmo antes de chegar, seu pai o avistou de longe. O pai, movido por compaixão e amor, correu ao encontro de seu filho. Quando o filho chegou, ele começou a dizer as palavras que tinha ensaiado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, antes que pudesse terminar, o pai o interrompeu. O pai, cheio de alegria, ordenou que seus servos trouxessem as melhores roupas para vestir o filho, colocassem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Ele também pediu que preparassem um grande banquete, pois queria celebrar o retorno de seu filho. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Enquanto o banquete começava, o filho mais velho, que havia permanecido fiel e trabalhador ao lado do pai durante todo o tempo, voltou do campo. Quando ele ouviu a música e as celebrações, ficou intrigado e perguntou o que estava acontecendo. Quando soube que seu irmão mais novo havia retornado e que o pai estava celebrando, ele ficou furioso. Ele se recusou a entrar e participar da festa. O pai, percebendo a raiva do filho mais velho, saiu para conversar com ele. O filho mais velho expressou sua frustração. Ele havia trabalhado fielmente ao lado do pai por anos e nunca tinha recebido uma festa como aquela. Ele sentia que a justiça não estava sendo feita. Como o pai poderia celebrar o retorno de alguém que havia desperdiçado sua fortuna e manchado o nome da família? O pai, com a mesma ternura que havia demonstrado ao filho mais novo, explicou sua perspectiva ao filho mais velho. Ele disse: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas era necessário celebrar, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. A parábola termina aqui, deixando-nos com uma reflexão profunda sobre o amor, o perdão e a reconciliação. O pai na história representa Deus, que está sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem e voltam para Ele, independentemente de quão longe tenham se afastado. O filho mais novo simboliza a humanidade, que muitas vezes se desvia em busca de prazeres e se encontra em situações de miséria por causa de suas escolhas. O filho mais velho, por outro lado, representa aqueles que, embora fiéis, podem às vezes ser tentados a julgar ou ressentir-se do perdão e da graça oferecidos aos outros. Essa história não é apenas sobre o filho pródigo, mas sobre o amor incondicional de um pai, a importância do arrependimento genuíno e a alegria do perdão. Ela nos lembra que, não importa o quão longe nos afastemos, sempre podemos voltar para os braços do Pai, que nos recebe com amor e celebra nossa volta como uma festa. A parábola do semeador.
Certo dia, uma grande multidão se reuniu ao redor de Jesus à beira-mar. Ele entrou num barco e sentou-se, e a multidão permaneceu em pé na praia, ouvindo atentamente. Então, Jesus começou a ensinar por meio de parábolas, dizendo: Ouçam. O semeador saiu para semear. Imagine um agricultor, logo ao amanhecer, saindo para o campo com uma sacola de sementes em mãos. Ele caminha entre os sulcos da terra espalhando as sementes com esperança e expectativa. Algumas dessas sementes caíram à beira do caminho, onde a terra era dura. Ali, as aves rapidamente as viram, e sem demora desceram para comê-las, deixando aquele solo sem nenhuma chance de fazer germinar vida. Outras sementes caíram em lugares pedregosos, onde havia pouca terra. Como o solo era raso, as sementes logo germinaram, mas sem raízes profundas, as pequenas plantas não resistiram. Quando o sol escaldante surgiu no céu, elas secaram e murcharam, perdendo toda a sua força. Ainda outras sementes caíram entre espinhos. Elas cresceram, mas ao seu redor, os espinhos também cresceram. Logo, as plantas jovens foram sufocadas pelos espinhos e não puderam dar frutos, pois o ambiente à sua volta não lhes permitia prosperar. Mas algumas sementes caíram em boa terra, solo fértil e preparado. Ali essas sementes germinaram, criaram raízes profundas e cresceram fortes. Com o tempo produziram uma colheita abundante, algumas 30, outras 60 e até 100 vezes mais do que foi semeado. Jesus terminou a parábola com um convite. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Reflexão sobre a parábola. Essa história, embora simples, carrega um significado espiritual profundo. O semeador representa Deus ou qualquer mensageiro de sua palavra, espalhando a mensagem do Evangelho. As sementes são a palavra de Deus, e os diferentes tipos de solo representam os corações das pessoas que a ouvem. À beira do caminho, esse solo duro simboliza aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem. O coração é tão fechado e endurecido que a mensagem de Deus não pode penetrar. As aves que vêm e comem as sementes representam um maligno, que rouba essa mensagem antes mesmo que ela tenha chance de germinar. Em solo pedregoso, aqui vemos aqueles que recebem a palavra com alegria inicial, mas não têm raízes profundas. Quando as dificuldades ou perseguições surgem por causa da fé, essas pessoas logo se desviam, pois sua fé era rasa e não havia profundidade em seu compromisso. Entre espinhos. Esse solo representa aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas sufocam a mensagem. O desejo por coisas materiais e as distrações do mundo os impedem de dar fruto, e suas vidas espirituais ficam estagnadas. Boa terra. Finalmente temos o solo fértil. Esse representa aqueles que ouvem a palavra, a compreendem e a praticam. Suas vidas são transformadas e eles produzem frutos em abundância, impactando outras vidas ao seu redor. Jesus nos convida a refletir. Qual é o estado do nosso coração? Estamos prontos para receber e nutrir a palavra de Deus em nossas vidas? Ou, como alguns dos solos, estamos distraídos, endurecidos ou superficiais em nossa fé? Essa parábola nos chama a preparar o solo do nosso coração, a remover as pedras e espinhos que podem impedir o crescimento espiritual e a permitir que a mensagem de Deus crie raízes profundas em nossas vidas, para que possamos frutificar e viver plenamente no propósito que Ele tem para nós.